Olá, sejam muito bem-vindos ao Acorda pra Vida. Eu sou Vivian Kerlaken-Facuri e hoje a gente vai falar por que não consultar videntes. Então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no canal e ativem o sininho. Segundo a Reis 21:6 diz: queimou seu filho em sacrifício, fazia adivinhações e feitiçarias e consultava adivinhos e médiuns. Pecou muito contra Deus, o Senhor, e fez com que ele ficasse irado. Aqui ele está falando de Manassés. Bom, Manassés, não sei se você sabe, mas é um dos piores personagens da Bíblia. E o interessante da gente ver é que ele está aqui colocando uma lista de coisas erradas que ele fez, e uma delas foi consultar médiuns, videntes. Então é só para você ter uma noção de como Deus detesta isso. Deus ficou irado com as coisas que ele fez. 1 Crônicas 10, 13 e 14 diz: Saul morreu assim, derrotado em combate, porque foi infiel a Deus, o Senhor. Ele desobedeceu aos mandamentos de Deus e consultou os espíritos dos mortos, em vez de consultar o Senhor. Por isso, Deus o matou e entregou o reino a Davi, filho de Jessé. Aqui é interessante porque olha o porquê que Deus tirou o reino dele. Era para ele ter vivido o que Davi viveu, era para ele ter sido a pessoa que ia ficar como rei até o fim e depois toda a família dele, toda a descendência dele ia continuar como rei. Mas olha o porquê que ele perdeu o trono dele. Ele perdeu porque ele foi consultar videntes ao invés de consultar o Senhor. Deus considerou isso como uma infidelidade. E realmente, se você for pensar, é óbvio isso. Porque quando você quer saber de alguma coisa, por que você não pergunta para Deus? E se você está perguntando para um terceiro que não é Deus, é porque você não confia o suficiente nele. Em 1 João 4, de 1 a 3, diz o seguinte: meus queridos amigos, não acreditem em todos os que dizem que têm o Espírito de Deus. Ponham à prova essas pessoas para saber se o Espírito que elas têm vem mesmo de Deus, pois muitos falsos profetas já se espalharam por toda parte. É assim que vocês poderão saber se de fato o Espírito é de Deus. Quem afirma que Jesus Cristo veio como ser humano tem o Espírito que vem de Deus. Mas quem nega isso a respeito de Jesus não tem o Espírito de Deus. O que ele tem é o espírito do inimigo de Cristo. Vocês ouviram dizer que esse espírito viria e agora ele já está no mundo. Ou seja, não está falando de Jesus, não está declarando que Jesus é o nosso Senhor, que ele veio como ser humano para a Terra. Está falando mentira. Ou ele pode até estar acertando o que vai te acontecer, mas isso não é de Deus. Entre um profeta e um falso profeta existe uma linha super tênue. Então toma muito cuidado, porque se a pessoa não está usando aquilo para falar o nome de Deus, para exaltar a Deus, a Jesus, esquece, porque coisa boa não é. Romanos 16, 17 e 18 diz: meus irmãos, peço que tomem cuidado com as pessoas que provocam divisões, que atrapalham os outros na fé e que vão contra os ensinamentos que vocês receberam. Afastem-se dessas pessoas, porque os que fazem essas coisas não estão servindo a Cristo, o nosso Senhor, mas a si mesmo, por meio de conversa macia e com bajulação. Eles enganam o coração das pessoas simples. Sabe o que significa atrapalhar os outros na fé? Significa que aquela pessoa que, por exemplo, tem os dons do Espírito, que ela está atuando nos dons do Espírito, significa que aquela pessoa está querendo assumir aquele poder para ela. Mas muitas vezes não é só os dons do Espírito, muitas vezes a pessoa está lá falando de Jesus, falando de Deus, mas ela está querendo puxar toda a honra e glória para ela, ou pelo menos uma parte dessa honra e glória. E sabe por que a gente tem que ficar muito esperto? Porque muitas vezes a pessoa está fazendo isso sem nem perceber. É muito normal que uma pessoa faça isso, porque é muito tentador. Quem está aqui como eu, pregando a palavra, tem que tomar muito cuidado para não fazer isso. Porque é muito tentador você querer assumir essa glória e honra para você, mas isso é pecado. Então qualquer profecia que você receber, ou sei lá, uma manifestação dos dons do Espírito, de repente até uma cura, se a pessoa não está exaltando e glorificando o nome de Deus, se ela não está atribuindo isso completamente a Deus,
Isso não vem dele. Isso não é bom. Porque uma profecia, ela serve única e exclusivamente como uma mensagem de Deus para as pessoas. Não só a profecia, como os outros dons do Espírito. Quando você tem o dom de conhecimento, então... Porque o dom de conhecimento, se você for parar para pensar, ele serve para quê? O dom de conhecimento, na verdade, é quando uma pessoa chega para outra e fala: ah, tá acontecendo isso e isso e isso na tua vida. E ela não erra nada. Mas aquilo só serve para que a pessoa que está ouvindo perceba o quanto Deus a ama e está se importando com ela. Então, se qualquer dom do Espírito, se qualquer profecia, ou até se uma pessoa que prega a palavra está querendo a glória e honra de Deus para ela, isso está errado. Isso não vem de Deus. Outra maneira também de você ser um falso profeta, sabe como é que é? Então você vai lá, você faz a profecia ou até a cura, você fala que foi em nome de Jesus, de Deus, e nananã, que Deus ama aquela pessoa e tudo mais. Só que daí, depois a pessoa cobra, ela pede dinheiro por aquilo. Eu já vi isso, eu fiquei chocada, porque parece até engraçado. Tudo que a gente recebeu nesse sentido, recebeu de graça. Então você tem que dar de graça também. Você não pode cobrar nada. Então se alguém te cobrar por uma profecia, pode ter certeza, isso é um falso profeta. Por mais que ele acerte, isso é um falso profeta. Tem uma outra maneira também, uma última maneira de você ser um falso profeta, sabe qual que é? Às vezes você está lá fazendo a profecia, a cura, daí você simplesmente não cobrou nada e você está fazendo aquilo, parece que é de coração. Só que você não atribui aquilo a Deus. Você não fala nada. Você simplesmente faz e não fala nada. Você não usa aquilo para falar de Jesus, para falar de Deus, para mostrar o quanto Ele está se importando com você e que isso vem única e exclusivamente dele. Isso também é uma maneira de ser um falso profeta. Então, a profecia, a cura, o dom de conhecimento, todas essas coisas elas têm que vir seguida a uma atribuição completa e total a Deus, a Jesus. Isso serve para você que está recebendo se sentir muito amado por Deus. Qualquer outra coisa que não seja isso, e única e exclusivamente isso, está errado. Bom, hoje eu vou ficar por aqui, então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho e fiquem com Deus.